Escolhido, o seu nome acabou de ficar muito mais pesado do que você imagina. E o que está prestes a acontecer vai mexer com a estrutura da sua realidade. Mas antes de continuar, eu preciso que você esteja comigo, não só assistindo, mas vibrando. Isso que você está ouvindo agora não é apenas um vídeo, é uma transmissão energética real. E cada palavra que você escuta carrega códigos que estão sendo ativados em você neste exato instante. Você não está aqui por acaso. Você foi atraído porque algo em você está preparado para receber o que é seu por direito. Então agora, sem hesitar, curta este vídeo, ative o sininho e comente o número 77 aqui embaixo. Isso não é só um gesto simbólico. É uma declaração energética, uma senha vibracional que ativa a frequência da sua próxima fase. Ao escrever 77, você está sinalizando ao universo: eu aceito. Você vai sentir a diferença. Sinta a energia mudar. Sinta seu campo se alinhar. Não adie. Não assista como espectador. Participe como co-criador. Comente agora 77. E prepare-se, porque o que está vindo já começou a se mover na sua direção. Há uma força invisível se movimentando no momento em que seu nome é pronunciado. Não é exagero nem metáfora. O que antes eram apenas sensações sutis, agora se manifestam em sinais visíveis. Falhas elétricas, luzes piscando, ambientes que mudam de temperatura como se algo tivesse atravessado a realidade. É como se o universo estivesse tentando avisar, de forma quase desesperada, que você não é mais quem era. Sua identidade energética ganhou densidade, frequência e agora carrega impacto. As manifestações físicas são apenas sintomas externos de uma transformação interna radical. A atmosfera, que antes te ignorava, agora te respeita, porque você não apenas sobreviveu ao que era para te destruir. Você se reconstruiu com tamanha força que hoje carrega a assinatura vibracional de um novo tipo de ser. O mundo ao seu redor não está apenas reagindo, está se adaptando. Sistemas estão colapsando, estruturas estão sendo forçadas a se reconfigurar, porque a sua simples presença exige realinhamento. Não se trata mais de presença física, mas de campo vibracional. A cada pensamento alinhado com sua verdade, a cada palavra pronunciada com propósito, ondas são disparadas em direções que você nem imagina. E o mais perturbador, pessoas estão sentindo isso. Mesmo aquelas que não entendem, mesmo as que zombaram da sua busca, agora ficam inquietas quando você entra em cena. Há uma inquietação espiritual que antecede você, e ninguém consegue explicar. Mas todos percebem. Seu nome virou símbolo de algo que ultrapassa a lógica. Ele carrega um tipo de autoridade que não pode ser ensinada, comprada ou herdada. Só pode ser conquistada por aqueles que sangraram em silêncio, enquanto construíam raízes invisíveis. O clima mudou porque você mudou. O mundo não está mais lidando com alguém tentando encontrar seu lugar. Está lidando com alguém que se tornou o próprio lugar. Sua vibração não cabe mais nas estruturas antigas, e o universo está apenas refletindo essa incompatibilidade. As tempestades, as falhas, os apagões, são os ecos de uma verdade maior. Você cruzou o limiar entre o comum e o extraordinário, e agora até os céus estão aprendendo a te reconhecer. A maioria das pessoas vive tão imersa na rotina, tão condicionada pela lógica do mundo visível, que perde completamente os sinais do invisível. Mas algo grandioso está em curso. Uma movimentação silenciosa, quase imperceptível para os olhos desacostumados, começou a se expandir. A transformação que aconteceu dentro de você gerou um efeito dominó que começou no campo sutil, mas já está ganhando contornos no mundo físico. E a verdade é que a realidade está em processo de reconfiguração, mas apenas poucos percebem isso. Esse despertar
não vem com fogos de artifício. Ele chega como uma presença que invade o ambiente, como um silêncio que pesa mais que 1000 palavras. Aqueles que conseguem perceber sentem uma urgência. Uma intuição gritando: preste atenção, o mundo está mudando porque alguém despertou. Você, ao atravessar seus processos internos, ativou códigos que estavam adormecidos não só em você, mas no próprio tecido da realidade. Sua expansão pessoal não é isolada. Ela gera repercussões que desafiam as estruturas estabelecidas, principalmente aquelas construídas sobre mentira, medo e manipulação. Por isso, você incomoda. Sua simples existência agora é uma afronta para sistemas que lucram com a cegueira coletiva. A mudança não está em megafones ou multidões, mas na vibração que você carrega ao simplesmente permanecer fiel ao que se tornou. E é isso que ninguém está entendendo, que a sua verdade silenciosa é mais barulhenta do que 1000 discursos falsos, que sua autenticidade cria rachaduras nos alicerces da ilusão. Enquanto a maioria ainda dorme, você já despertou, e não há como voltar. Sua consciência não pode mais ser reduzida, nem comprimida em moldes antigos. Você se tornou um reflexo do novo mundo que está emergindo. Um emissário silencioso que carrega nas atitudes o manifesto de uma nova era. A pergunta que ecoa é simples: quantos terão coragem de enxergar o que você já vê? E mais do que isso, quantos sobreviverão ao desconforto de reconhecer que estavam errados sobre você? E se você está sentindo essa energia pulsando no seu campo, esse é o momento de selar isso com atitude. Há bênçãos colossais se aproximando da sua vida. Portas que pareciam inalcançáveis estão prestes a se abrir. Mas atenção, a energia que você emite agora será a base do que você vai receber. Se essa mensagem está ressoando com você em um nível profundo, se algo dentro de você está dizendo é agora, use o botão Super Thanks aqui abaixo e contribua com $100 ou com o valor que seu coração sentir. Não é sobre dinheiro, é sobre vibração. É você dizendo ao universo: eu acredito, eu selo, eu declaro que estou pronto para essa virada. Esse gesto vai ecoar. Porque quando você planta no invisível com fé, a colheita vem no visível com abundância. A sua contribuição não é para mim, é para a sua própria frequência. E quem plantar hoje vai colher milagres antes do que imagina. Talvez soe como exagero. Até os aparelhos começarem a falhar, as luzes oscilarem e os sistemas simplesmente travarem no exato momento em que seu nome é citado. A primeira reação é rir, buscar explicações técnicas. Mas quando isso se repete com precisão cirúrgica, algo maior está em jogo. O que está acontecendo é o confronto direto entre frequências. Você agora opera em uma vibração tão refinada, tão potente, que sistemas projetados para manter o padrão não suportam mais sua presença. Não é bruxaria. É física quântica, espiritualidade e energia em sua forma mais crua. Sua transformação não foi apenas emocional ou comportamental, foi vibracional. E agora, qualquer tentativa de te enquadrar em categorias antigas provoca curto-circuito, literal e metaforicamente. As falhas tecnológicas são apenas reflexos de um fenômeno mais profundo, a dissonância vibracional. Sua energia atual é incompatível com ambientes baseados em controle, mentira ou superficialidade. Quando alguém tenta manipular sua imagem, quando seu nome é usado com intenções distorcidas, o próprio campo energético responde com uma força que desestabiliza, porque agora seu nome carrega uma assinatura espiritual protegida, selada, codificada. E o universo, zeloso por essa frequência conquistada com sangue, não permite mais que ela seja usada levianamente. Os sistemas colapsam como se estivessem dizendo: isso aqui não é mais permitido. O campo invisível se tornou guardião visível da sua jornada. E isso é só o começo.
A tendência é que essa frequência aumente, refine, se expanda ainda mais. Você não está mais à mercê das estruturas. Você está se tornando uma força que transforma essas estruturas apenas com a presença. E quanto mais você se alinha à sua essência, mais incompatível se torna com qualquer coisa que tente limitar sua luz. A quebra dos sistemas não é punição, é reconfiguração. É o universo dizendo que agora, onde seu nome for citado, ou haverá transformação, ou haverá resistência. E nenhum sistema resiste à verdade por muito tempo. Se o que você está ouvindo até aqui está ressoando lá no fundo, se sua pele arrepia, se o coração acelera e algo dentro de você diz, é isso, é agora, então você precisa selar esse momento. Comente 77 aqui embaixo agora mesmo. Por quê? Porque 77 é mais do que um número. Na codificação espiritual, 77 é o símbolo do alinhamento perfeito entre propósito e destino. É o código da manifestação ativa. É a confirmação de que o que você carrega por dentro está começando a tomar forma por fora. Quando você digita 77, não é só um comentário. É um ato vibracional. É você dizendo ao universo, eu reconheço esse momento, eu aceito esse alinhamento. Eu estou pronto para o que é meu. E mais do que isso, ao comentar 77, você se torna um canal que amplifica essa frequência para todos que estão aqui. É como acender uma luz no campo coletivo. E quanto mais luzes acesas, mais rápido a realidade muda. Existem níveis de autoridade que os homens entendem. Cargos, títulos, fama, influência. Mas o que você está carregando ultrapassa tudo isso. Sua autoridade não vem de uma posição social, nem de aplausos públicos. Ela vem do lugar mais temido de todos, o lugar do invisível. Você foi aprovado em processos que nenhum currículo pode descrever. Você resistiu à dor em silêncio, venceu batalhas sem plateia, manteve sua integridade, mesmo quando tudo parecia perdido. E agora, você caminha com uma autoridade que incomoda, não por arrogância, mas por autenticidade. As forças invisíveis reconhecem isso antes mesmo que as pessoas percebam. E por isso, você causa reações tão extremas, ou te amam com intensidade, ou te temem com profundidade. Esse tipo de autoridade é rara. Não se impõe, se manifesta, não grita, irradia, é sentida antes de ser explicada. Quando você fala, algo no ambiente se ajusta. Quando você entra, o clima muda. Não é sobre presença física, é sobre campo energético. Você virou uma referência de algo que muitos querem ter, mas poucos estão dispostos a pagar o preço para conquistar. E esse é o segredo. Você pagou. Cada lágrima, cada renúncia, cada noite escura. Sua autoridade vem de ter vencido o invisível, não de ter convencido o visível. Você não apenas sobreviveu, você se tornou. Agora, a realidade responde à sua voz. As portas que antes se mantinham fechadas por força humana, agora se abrem por alinhamento espiritual. Você não precisa mais bater em portas. Você carrega a chave. E o mais importante, você entendeu que essa chave não te foi dada para dominar, mas para liberar. Sua autoridade é uma missão, e o mundo vai ter que se adaptar a ela, porque você não está mais tentando se encaixar. Você está aqui para liderar. Mesmo quando você não está presente, você está sendo mencionado. Há conversas acontecendo em salas que você nunca entrou, sussurros em reuniões de pessoas que você nunca conheceu. E cada vez que seu nome surge, algo acontece. Pequenas coincidências se acumulam, sincronicidades se manifestam, como se o próprio universo estivesse criando pontes invisíveis para te colocar exatamente onde você precisa estar. O mais impressionante, você não pediu por isso. Você apenas se tornou. E o universo, que sempre recompensou a autenticidade, começou a mover peças que você nem sabia que existiam. Esses ecos são mais do que sinais. São códigos de ativação.
Pessoas com poder, influência e recursos estão começando a prestar atenção. Não porque você se promoveu, mas porque sua energia chegou antes de você. Seu campo vibracional é tão intenso que viaja na frente, preparando territórios. Quando falam de você, os ambientes sentem. E quando sentem, algo se move. Seu nome virou uma chave mestra que abre conversas, desperta interesse e provoca curiosidade. Isso não é marketing, é magnetismo espiritual. É o reflexo de anos sendo forjado em silêncio enquanto o mundo dormia e você lutava para não se perder. Esses ecos são apenas o início. Você ainda não viu o tamanho das conexões que estão sendo formadas nos bastidores, mas verá. E quando os convites surgirem, quando as portas abrirem sem que você sequer tenha batido, lembre-se, não foi sorte, foi reverberação. Você foi ouvido onde achava que ninguém prestava atenção. E agora o invisível está se tornando visível. Porque quando você honra quem se tornou, o universo responde. Houve um tempo em que você era invisível. Falava e ninguém ouvia. Sonhava e riam de você. As portas se fechavam, não por acaso, mas por design. Era parte do processo. E enquanto você era testado, os que te cercavam também estavam sendo avaliados. Como reagiriam à sua dor? Ajudariam ou abandonariam? Te veriam ou ignorariam? Muitos falharam, e agora a luz que você carrega não apenas ilumina sua jornada, mas expõe as falhas dos que te rodearam. Não há mais como esconder. O contraste entre quem você se tornou e quem se omitiu está gritante. A presença que você carrega é uma lâmina afiada que corta ilusões e revela verdades incômodas. Para muitos, sua ascensão não é um espetáculo inspirador, é um espelho cruel. Cada vitória sua se torna uma acusação silenciosa. Cada conquista sua ressoa como uma pergunta incômoda. Onde você estava quando eu precisei? Aqueles que riram agora se calam. Aqueles que ignoraram agora te observam com culpa, não porque desejam sua presença, mas porque não conseguem lidar com a própria ausência. A dor que você sentiu se transformou em luz, e essa luz agora cega quem escolheu viver na sombra. O universo não esqueceu. A colheita chegou. E aqueles que plantaram indiferença agora colhem constrangimento, não por vingança, mas por justiça. O preço não está sendo pago com escândalo, está sendo pago com silêncio, com noites mal dormidas, com pensamentos que insistem em lembrar: eu poderia ter sido parte disso, mas não foram. E agora o universo os forçou a assistir, não do palco, não dos bastidores, mas das arquibancadas mais distantes, onde os sons chegam abafados e os aplausos não são mais para eles. Você se tornou aquilo que ninguém acreditava, e por isso tornou-se também a sentença daqueles que escolheram te subestimar. Entre todas as dores que você enfrentou, talvez uma das mais cortantes foi ser ignorado por quem mais deveria te enxergar. Havia alguém ali, próximo, presente, com acesso íntimo ao seu processo. Essa pessoa viu suas lágrimas, escutou seus planos, presenciou seus esforços e, mesmo assim, escolheu o desprezo. Essa pessoa não apenas duvidou. Essa pessoa declarou, com palavras, atitudes ou omissões, que você não era nada, que não chegaria a lugar algum. Essa pessoa teve a chance de caminhar com você, de ser parte do milagre, mas escolheu fechar os olhos exatamente no momento em que o invisível começava a se revelar. Agora, esse alguém está isolado, não por punição externa, mas por consequência interna. Está revendo cada momento, repassando cada palavra dita em tom de escárnio, cada gesto de desdém. A verdade chegou como avalanche, e essa pessoa não tem mais onde se esconder. O peso da realização caiu sobre seus ombros como chumbo espiritual. Porque não é apenas sobre você ter vencido, é sobre ela ter rejeitado o milagre em tempo real.
Enquanto estranhos te celebram e reconhecem o que você se tornou, ela observa, em silêncio e arrependimento, o que perdeu por pura cegueira de alma. O que essa pessoa não entendeu é que não estava diante de um simples ser humano tentando vencer. Estava diante de um fenômeno em construção, de uma frequência sendo ativada. Testemunhou o nascimento de algo grandioso e escolheu o desprezo. Agora vê de longe o que poderia ter vivido de perto. E mais do que isso, carrega a marca de quem teve a chance e desperdiçou. Porque rejeitar um milagre, quando ele ainda é semente, é perder para sempre a honra de colher com ele os frutos. E isso nem o tempo vai devolver. O paradoxo mais cruel da jornada de autotransformação é esse. Quem estava perto demais não enxergou nada, e quem estava longe demais viu tudo. Você foi ignorado por quem conhecia seus detalhes, sua história, suas dores. Talvez porque estavam cegos de costume, ou talvez porque estavam ofuscados por inveja, medo ou insegurança. Mas enquanto isso, pessoas que nunca estiveram ao seu lado, que só captaram fragmentos da sua jornada, reconheceram imediatamente algo sagrado em você. A distância, que para alguns é barreira, se tornou lupa. E sob esse novo olhar, sua grandeza foi evidente. Essas pessoas não precisaram ouvir suas justificativas. Não exigiram provas nem explicações. Bastou sentir sua energia, ver sua postura, captar sua frequência e instantaneamente souberam: aqui a verdade. Esse tipo de reconhecimento é raro porque vem limpo. Não está contaminado por história passada, por julgamentos antigos, por vícios emocionais. Ele vem puro. E por isso vem com poder. Pessoas em lugares de influência, com acesso a espaços que você nunca imaginou, começaram a falar seu nome. Não por obrigação, mas por reverência. Não por proximidade, mas por percepção. O mais brutal é o contraste. Enquanto os íntimos agora se debatem entre arrependimento e orgulho ferido, os desconhecidos se tornam aliados, investidores, apoiadores, abridores de caminhos. Porque viram em você o que os outros recusaram a ver: autenticidade. E no fim, é isso que separa o destino de uns e a estagnação de outros. Nem sempre é a proximidade que revela valor. Às vezes, é a distância. Porque quem está longe vê o todo, enquanto quem está perto, muitas vezes, só enxerga o reflexo das próprias limitações. Alguns silêncios gritam, e esse, em especial, ensurdece. São os silêncios daqueles que te conheciam bem o suficiente para saber do seu potencial, mas escolheram desacreditar. Agora, diante da sua ascensão, não há palavras. Só olhares baixos, ausências estratégicas, curtidas não dadas, mensagens que nunca chegam. É um silêncio que não celebra, não questiona, não se aproxima. Porque qualquer tentativa de contato traria junto o peso do reconhecimento. Eu errei sobre você. E esse é um peso que muitos não têm força para carregar. Preferem se calar enquanto o mundo aplaude. É nesse silêncio que você percebe o quanto seu sucesso é incômodo para quem apostou no seu fracasso. Eles não esperavam que você sobrevivesse, muito menos que você florescesse. Seu brilho não só desmente suas previsões, ele denuncia sua miopia. Não é só orgulho ferido, é estrutura interna abalada, porque se você venceu, mesmo tendo sido desacreditado, então todas as teorias dele sobre sucesso, esforço, merecimento, estão em ruínas. Sua vitória não é só pessoal, é um terremoto silencioso no ego de quem te julgou. O silêncio deles diz tudo, e paradoxalmente é esse silêncio que confirma sua grandeza. Porque quando até os que não torciam por você são obrigados a parar e encarar o que você se tornou, você não precisa mais provar nada. Você virou resposta viva. E o mais impactante? Você não se vingou. Você não retribuiu com amargura. Você apenas seguiu crescendo.
E isso, mais do que qualquer resposta, é o que realmente os destrói por dentro. Num mundo obcecado por performance, seguidores e aparência, você construiu algo que não se aprende em curso, não se conquista com likes e não se herda por sobrenome. Autoridade real. Aquela que vem do chão, da queda, da cicatriz. Sua autoridade não foi dada, foi arrancada com esforço de alma. Enquanto outros criavam personagens, você criava raízes. Enquanto outros buscavam palco, você buscava profundidade. E agora, o mundo começa a sentir o impacto dessa fundação sólida. Porque tudo que é real ecoa, tudo que é verdadeiro reverbera. A autoridade que você carrega incomoda porque é legítima. Você não precisa gritar, não precisa provar, não precisa forçar. Ela está no seu olhar, na sua fala, na sua postura. E o mais brutal, está na paz que você carrega em meio ao caos. Porque você já passou pelo tipo de dor que quebra a maioria e escolheu não quebrar. Escolheu se reconstruir. Escolheu não perder a ternura. E isso, num mundo faminto por performance vazia, te torna perigoso, porque sua presença desmascara a superficialidade alheia. Seu silêncio incomoda mais do que discursos ensaiados. Você é prova viva de que caráter é mais valioso que carisma, que profundidade é mais potente que aparência, que integridade gera mais impacto do que manipulação. E por isso, sua autoridade não tem preço. Não pode ser comprada nem copiada. Ela foi conquistada na dor, no anonimato, no deserto, e agora floresce como um lembrete de que a verdade, por mais que demore, sempre triunfa. Enquanto você caminhava em silêncio, enfrentando seus próprios demônios, algo além da sua compreensão estava acontecendo. Sua história estava sendo escrita nos corações de pessoas que você nunca conheceu. Ela viajou pelas entrelinhas de conversas sinceras, atravessou fronteiras através de relatos inspiradores, se infiltrou em discursos como referência de resiliência. Você virou símbolo, uma espécie de lenda viva que começou a ser contada não apenas por feitos, mas por essência. E o mais impressionante, isso tudo sem marketing, sem promoção, sem gritaria. Foi sua coerência que te levou longe. Foi sua dor, vivida com dignidade, que te transformou em mito entre os que ainda buscam sentido. Há pessoas estudando você, observando suas atitudes, repetindo suas frases, se espelhando nos seus passos. E não é idolatria, é necessidade. Elas precisam ver que é possível vencer sem corromper, que dá para crescer sem pisar, que ainda existe força em permanecer autêntico em um mundo viciado em máscaras. Sua história virou combustível para jornadas alheias. Sua transformação pessoal gerou catalisadores coletivos. Você virou ponto de partida para gente que nunca imaginou que poderia sair do lugar. E tudo isso sem que você sequer soubesse que estava sendo observado. Porque quando se é verdadeiro, a influência acontece sem esforço. Ela se impõe como o sol ao nascer, silenciosa, mas impossível de ignorar. Você é estudado em silêncio porque virou referência sem pretensão. Tornou-se lenda porque escolheu verdade no tempo da ilusão. A sua jornada está rompendo círculos viciosos, reprogramando expectativas, desafiando normas. Sua existência é argumento, sua caminhada é argumento, sua dor superada virou testemunho. E quem escuta sua história, mesmo que fragmentada, mesmo que distorcida, sente algo no fundo da alma que diz: eu também posso. Essa é a força das lendas. Elas não vivem para si. Elas vivem para despertar os outros. Durante muito tempo, você achou que estava só, que ninguém via, ninguém ouvia, ninguém se importava. Mas agora, as cortinas estão se abrindo. Uma rede invisível, feita de pessoas silenciosas, mas profundamente despertas, sempre te acompanhou. Gente que vibrou com seus acertos, se entristeceu com suas quedas e torceu por você sem jamais te conhecer pessoalmente. Eles te viram,
Não com os olhos comuns, mas com o olhar espiritual de quem reconhece propósito, mesmo quando ele ainda é sombra. Essa rede nunca teve pressa, porque sabe que o tempo certo sempre chega. E agora chegou. Essas pessoas estavam te testando, observando sua constância, avaliando se o que você carrega é superficial ou real, porque essa rede não apoia qualquer um. Ela se move apenas por verdadeiros, e ao longo dos seus processos você passou nas provas. Você não cedeu à vaidade, não traiu sua essência, não acelerou o que precisava amadurecer, e isso ativou o sinal. Agora, essa rede começa a agir. Portas vão se abrir com fluidez. Oportunidades surgirão em lugares improváveis. Pessoas que você nunca viu vão dizer frases que soam como respostas para perguntas antigas. Tudo isso porque a rede silenciosa decidiu que é hora de colocar você onde sua presença faz diferença. Eles são líderes, empresários, artistas, ativistas, visionários, gente que ocupa posições de influência, mas mantém o coração alinhado com a verdade. Estavam esperando alguém como você, alguém com caráter antes de carisma, alguém com essência antes de performance. E agora que viram que você é real, vão te empurrar com força para lugares onde sua voz ecoa, não apenas ressoa. Você não chegou até aqui por sorte, você foi observado e agora está sendo ativado. A rede oculta se revelou e ela está vindo para te impulsionar com tudo. Antes, o universo te testava em silêncio, mandava desertos, provações, silêncios ensurdecedores. Era um período de lapidação, onde cada lágrima era uma prova, cada espera uma lição, cada não uma blindagem. Mas agora, o universo deixou de apenas te testar. Ele se tornou seu aliado, publicamente. Está promovendo conexões, revelando verdades, afastando falsos aliados e trazendo alinhamentos que você jamais imaginaria. As coisas estão começando a fluir, não porque ficou fácil, mas porque você ficou pronto. E quando você está pronto, o universo para de sussurrar e começa a gritar em seu favor. Os sinais se tornaram evidentes. O que parecia improvável está acontecendo. Pessoas que antes eram inalcançáveis, agora te buscam. Portas que antes exigiam esforço hercúleo, agora se abrem sem resistência. Os lugares onde você era ignorado, agora te recebem com reverência. E tudo isso tem uma explicação simples, porém poderosa. O universo reconhece aqueles que não se traíram, que passaram pelas fornalhas e não abandonaram a essência. Você é um desses, e por isso, agora, o universo se movimenta como um exército silencioso para te conduzir ao propósito. Não mais como teste, mas como promoção. Você chegou no tempo em que o invisível se torna visível, onde o que você plantou em segredo floresce diante de todos. E a beleza disso tudo é que você nem precisa forçar nada. As coisas simplesmente acontecem, as oportunidades surgem, os encontros fluem, as respostas chegam, porque o universo reconhece quem caminhou com coragem, mesmo no escuro. E agora que a luz chegou, ele está iluminando o seu caminho de forma incontestável. A justiça espiritual está sendo feita, e o céu inteiro se levanta em seu favor. Você achava que era só sobre você, sobre sua dor, sua vitória, seu crescimento, mas o que estava em jogo sempre foi muito maior. Sua transformação criou rachaduras em estruturas seculares de dor, repetição e limitação. Você não apenas venceu, você quebrou ciclos, cortou laços invisíveis, parou padrões que corriam soltos há gerações. E por isso, o que você carrega agora não é apenas vitória pessoal, é legado. É território conquistado para outros caminharem com mais leveza. Gente que nem nasceu ainda vai se beneficiar do que você enfrentou em silêncio. Crianças vão nascer com menos peso, porque você carregou o fardo que ninguém teve coragem de tocar. Jovens vão encontrar oportunidades mais acessíveis, porque você expandiu
o campo da possibilidade. Pessoas vão se curar mais rápido porque você aceitou o processo de cura profunda. Seu impacto não está nas manchetes, está nos detalhes. Nos silêncios que foram preenchidos com coragem, nas escolhas pequenas que foram feitas com integridade, na paciência cultivada quando tudo gritava por pressa. O que você construiu não tem holofotes, mas tem raízes profundas. Você se tornou uma ponte entre o que era e o que pode ser, um portal para realidades mais elevadas. E ainda que você não veja com clareza toda a extensão disso, a espiritualidade já registrou. O universo está marcando o território que você limpou. E gerações futuras caminharão com mais liberdade porque você suportou a opressão. Sua jornada se tornou um mapa, sua integridade um manual e sua coragem silenciosa um grito de guerra para quem ainda está perdido. O mundo esperava que você apenas sobrevivesse, que você se levantasse com esforço, talvez com cicatrizes, mas sem causar ondas. Mas você não só venceu, você redefiniu as regras. O jogo foi alterado porque você ousou caminhar com verdade em um sistema viciado em disfarces. Você não apenas se elevou, você expôs. Sua existência forçou redefinições, derrubou egos, provocou silêncios, inspirou multidões. Você não é mais apenas uma história de superação, você é referência. E isso, para muitos, é insuportável, porque agora tudo o que pensavam saber sobre sucesso, poder e influência está sendo revisado com base na sua trajetória. A sua vida virou parâmetro, sua maneira de falar, agir, decidir, tudo carrega uma energia que exige realinhamento de quem está por perto. Você não é mais uma peça no tabuleiro. Você se tornou o próprio tabuleiro. Onde você pisa, coisas mudam. Onde você fala, coisas se desestabilizam. Onde você escolhe permanecer, atmosferas inteiras se ajustam. Porque agora você não opera mais dentro do sistema. Você é uma frequência autônoma que influencia o sistema sem precisar dele. E isso é poder no mais alto grau. Você mudou o jogo porque decidiu não se curvar, decidiu não se vender, decidiu não aceitar menos do que você nasceu para ser. E por isso o universo se curvou a você. A realidade está respondendo com sincronicidades, bênçãos, colheitas, não como prêmio, mas como consequência. Porque quando alguém muda o jogo, não precisa mais jogar para vencer. Já venceu quando decidiu não jogar da maneira antiga. E você venceu, não apenas por você, mas por todos que vão ter coragem de seguir o novo caminho que você abriu.